Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Meu nome é Humberto Caselli e hoje nós vamos falar sobre participação política. Nos últimos anos assistimos à ascensão da extrema-direita no Brasil, resultado da junção do neoliberalismo com o conservadorismo à la Tea Party, cujo combustível foi o antipetismo estimulado pela mídia e pelas elites que a financiam. Neste novo momento da política brasileira, é cada vez mais difícil estabelecer um diálogo envolvendo ideais de liberdade, democracia e justiça social que realmente representem mudanças positivas para a sociedade. Dá-se preferência à discussão de temas periféricos de forma fundamentalista e preconceituosa, colocando em xeque todo um conjunto de progressos políticos, econômicos e sociais adquiridos pela sociedade brasileira não somente durante a era Lula, mas também desde o fim do regime militar e da Constituição de 1988. Frente ao risco de cada vez mais vivermos numa sociedade desigual e que não garante a todos o direito à vida digna, faz-se necessário que o povo reivindique os espaços de fala disponíveis, redes sociais, televisão, rádio, escolas, universidades, inclusive nas conversas cotidianas. Tal ação representa impor uma barreira contra a desinformação das fake news e da pregação do fundamentalismo social e do pânico moral, composto por um misto de religiosidade e ideologia política, ambas cegas às reais necessidades da sociedade, determinando quem tem direito às benesses do capitalismo e quem não pode ter. No nosso contexto, como trabalhadoras e trabalhadores do povo, não podemos nos ausentar do debate político sobre os rumos do país, sob pena de sofrer na nossa pele as sanções que o neoliberalismo e que a herança do bolsonarismo ainda impõe ao nosso país. Mas essa não é a primeira vez em que o proletariado é alijado do processo político. Durante o século XVIII, a Europa viu a ascensão da classe burguesa, assim chamada devido aos seus locais de morada, os burgos ou cidades, pessoas cuja riqueza vinha das transações mercantis e da evolução dos ofícios e manufaturas para o que, um século depois, levaria à Revolução Industrial. No entanto, como os burgueses não eram descendentes de nobres, eles não possuíam força política a priori. Eles a adquiriram por causa das grandes riquezas que amealhavam, o que os levava a construir e influenciar as decisões das cidades. Neste período houve a ascensão da religião calvinista, que pregava o status divino do trabalho, dando à burguesia a bênção para que se sentissem privilegiados, em contraste com a condenação da usura e do lucro por parte da Igreja Católica na época. Em seguida, o surgimento de uma nova forma de pensamento filosófico, o iluminismo, retirou a Igreja do centro da vida das pessoas e trouxe a razão como determinante das ações humanas. Não mais a pessoa necessitava de uma instância divina para definir a própria existência, mas a evidência de que ela existe reside no simples fato de que ela é capaz de pensar. Assim dizia René Descartes. Immanuel Kant trouxe o conceito da ação moral como sendo um conjunto de ações a serem realizadas por simplesmente serem certas, e não por medo de punição ou para recompensa. Estas e outras ideias filosóficas implantaram na sociedade francesa um sentimento de revolta contra o poder absolutista da monarquia, da nobreza e do clero, que atribuíam a si mesmos a autoridade divina, a infalibilidade e a imutabilidade do poder que possuíam. Aqueles que não fossem de família real, nobres ou da igreja, entenderam, graças à filosofia iluminista, que possuíam os mesmos direitos de vida que as classes mais favorecidas, e isto deixou evidente a desigualdade em que viviam. E foi esta desigualdade o estopim do qual os burgueses se aproveitaram
para que tudo culminasse na Revolução Francesa em 1789, na Revolução Dezembrista na Rússia de 1825, nos movimentos de independência na Grécia e nos Estados Unidos, dentre outros acontecimentos. No Brasil, do século XXI, vivemos um momento similar à França do século XVIII. Temos um Estado cheio de parasitas e puxa-sacos, cujo poder é instituído por leis feitas para perpetuar a desigualdade social e que se alimenta do fundamentalismo religioso e da deseducação da sociedade. E nos últimos 4 anos fomos liderados por um imbecil que se acha o Rei Sol. Ainda temos uma burguesia liberal que já financia a produção de mídia e conduz a economia, mas quer ainda mais poder para conquistar mais riquezas. Vide as tentativas de forçar pessoas como Luciano Huck, Sérgio Moro e outras personalidades aí como candidatos a presidente. E uma classe de pessoas proletárias que está totalmente à parte das decisões políticas, tanto porque acham que não diz respeito a elas, quanto porque são minorias que historicamente sofrem preconceito e são alijadas das decisões políticas, trabalhadores, autônomos, LGBTQIA+, afrodescendentes, mulheres, pobres, moradores de rua, etc. Estes que eu citei por último são os comparáveis aos sans-culottes, que estavam na base da sociedade francesa pré-revolução e, assim como fizeram a diferença naquele momento, podem fazer a diferença caso assumam a responsabilidade de forçar as mudanças que favorecessem a ascensão social e a garantia dos direitos básicos à vida e dignidade humanas. Não nos enganemos, meus caros, não somos burgueses. Em termos marxistas, somos todos proletários porque não somos donos de meio de produção. No máximo, fazemos uma cervejinha artesanal, temos uma pequena empresa, um bar ou alguma casa para alugar, mas nós não temos recursos para fazer lobby ou influenciar políticos, não de forma individual. Não somos diferentes entre nós. Então, temos a urgente necessidade de assumir os espaços de fala disponíveis para fazer valer os nossos direitos e também para os direitos das pessoas que vivem conosco na mesma sociedade e aproveitar que agora saiu o genocida do poder e cobrar dos nossos governantes eleitos para que isto aconteça. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais dividida e, como diria Jesus Cristo, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós podemos mudar esse destino. Já demos o primeiro passo. Agora nós precisamos dar o segundo passo, que é através da nossa participação política cobrar para que as mudanças continuem, porque ainda existem pessoas no poder, inclusive escolhidas pelo atual presidente, que estão trabalhando contra a sociedade. Nós precisamos cobrar, não só o presidente, mas as pessoas ao redor, para que os planos que favoreçam a sociedade prevaleçam. Quando nos dispomos, como sociedade, a proteger a nossos bens e a nós mesmos, nós ganhamos uma força que nos protege da estupidez de quem estiver no poder. Nos últimos 20 anos, antes do golpe de 2016, a gente teve acesso a tanta coisa, viajamos de avião, compramos casa, carro, bons empregos, mas a gente perdeu essas coisas por causa da pandemia, por causa do contexto político, e agora estão dizendo que a gente vai ter picanha novamente. Eu espero que a gente tenha, mas eu tenho certeza de uma coisa: nunca vai ter picanha enquanto a sociedade estiver parada. Rogo para que a gente possa se organizar da mesma forma que a França de 1789. Meu nome é Humberto Caselli e esta foi a Voz da Filosofia de hoje. Grande abraço e até a próxima.